Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer mais um devocional de hoje. Pessoal, eu escrevi, aqui o meu devocional de hoje e vou estar fazendo a leitura do versículo, depois da aplicação pessoal e também vou fazer a oração. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Aplicação pessoal. O pecado da idolatria desagrada a Deus e afasta o ser humano do Senhor. Nesse versículo, Deus dá uma ordem para o povo de Israel, para eles não terem outro Deus diante do Senhor, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Oração. Senhor Deus, nos livre do pecado da idolatria e nos faz verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vou estar dando uma palavra, da aplicação pessoal. Então, gente, o pecado da idolatria, ele nos afasta de Deus. E nesse versículo, Deus dá uma ordem clara para o povo de Israel. Esse versículo é um dos 10 mandamentos. Então, ele dá uma ordem ali para o povo de Israel, usando o servo Moisés, o filho amado dele. E Deus não aceita que a pessoa faça outro Deus diante dele. E essa ordem não foi somente para o povo de Israel, mas para as pessoas no dia de hoje, para os cristãos também, entende? Para os que estão em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus precisa obedecer os mandamentos, também. Mesmo que a salvação seja de graça, a pessoa também tem que estar ciente que também deve obedecer os 10 mandamentos, E nessa aplicação pessoal, gente, eu coloquei sobre o pecado da idolatria. E também eu quero falar para vocês um pouquinho sobre isso, que a idolatria existe mais de um tipo. Tem pessoas que idolatram pastores, tem pessoas que idolatram outras pessoas, tem pessoas que idolatram até o próprio cônjuge. Então, não pode. Tem pessoas que idolatram o celular, objetos, Tem pessoas que idolatram até roupas, até a comida. Tem pessoas que idolatram, colocam a comida acima de Deus. E é algo que Deus não se agrada. Porque não existe só um tipo de idolatria. Porque tem uma idolatria que a gente conhece muito, que é a idolatria que é aquela idolatria que é só imagem de escultura, as pessoas adorando a imagem de escultura, que esse é um tipo de idolatria muito comum. Mas não existe só um tipo, existe mais de um tipo. E é uma idolatria escondida, mas que também Deus se desagrada muito. E hoje em dia, pessoas estão cometendo essa idolatria e, às vezes, não tem nem consciência de que está cometendo esse tipo de idolatria. Então, o ser humano deve olhar para si mesmo e pedir misericórdia a Deus, pedir perdão a Deus, para que Deus venha estar perdoando, E que Deus nos ajude a não ser idólatras, a não idolatrar pastores, não colocar pastores acima de Deus, porque pastores, eles são instrumentos usados por Deus. Ali é Deus que fala através da boca deles, então só Deus é digno de ser adorado. Deus deixa bem claro no versículo: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Então, que a gente venha ficar atento a esse tipo de idolatria escondida, que Deus também não se agrada. Agora eu vou fazer o apelo, para quem viu esse vídeo e queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E o conselho que eu dou a você, que aceitou Jesus, procure uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho, que pregue a palavra de Deus,
né? E que você se firme em Cristo. Deixa Deus fazer a obra em você e completar essa boa obra, né? Porque Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Porque provavelmente está escrito na palavra dele que Deus é fiel para completar a boa obra que começou, né, na vida de um ser humano. Então, gente, muito obrigada por terem me escutado. E eu quero fazer a oração final, né, desse devocional de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pelo devocional de hoje, muito obrigada pela tua palavra de hoje. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a colocar essa palavra em prática na nossa vida. E que esse canal venha, através desse canal, o Senhor venha alcançar vidas, e vidas para Cristo Jesus, porque este canal é seu. Foi o Senhor que colocou no meu coração esse canal para eu criar. E essa sabedoria é o Senhor que me dá. E muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço. Glória a ti, Senhor, porque a honra e a glória é para ti e somente a ti. Amém. Obrigada, pessoal. Que vocês tenham um bom dia, um bom domingo, um bom final de semana e uma boa semana. A paz de Deus.